Imagine o inimaginável. Um menino declarado morto não uma, mas 3 vezes, retorna à vida de forma milagrosa. Quando abre os olhos, ele não traz apenas uma segunda chance, mas também uma mensagem. Uma mensagem tão profunda, tão surpreendente, que só poderia vir de um lugar além da nossa existência terrena. Um lugar que todos nos perguntamos se existe, um lugar que esperamos alcançar, mas do qual raramente ouvimos relatos diretos. Esta é a história de Landon Fitley, um garoto que chegou à beira da vida e da morte, cruzou para o desconhecido e voltou com um aviso urgente. Ele afirma ter encontrado Jesus, e o que Jesus lhe disse é algo que você precisa ouvir. Se você já se questionou sobre a existência de uma vida após a morte ou se perguntou o que acontece quando fechamos os olhos pela última vez, esta história pode conter as respostas que você tanto busca. Prepare-se, porque você está prestes a embarcar em uma jornada que desafia a lógica, destrói dúvidas e o leva diretamente ao coração de um mistério divino. Tudo começou em um domingo aparentemente comum, no ano de 1997. A família Fitley, como muitas outras, valorizava o tempo que passava junta nos finais de semana. Eles seguiam uma rotina simples e reconfortante, uma ida à igreja pela manhã, seguida de um almoço em casa e uma tarde tranquila de descanso. Naquele domingo em particular, parecia mais um dia como qualquer outro. Julie Fitley, uma mãe dedicada, conversava animadamente com seu marido Andy enquanto dirigiam por estradas familiares. No banco de trás, seu filho pequeno, Landon, observava a paisagem pela janela, alheio ao destino inesperado que os aguardava a poucos minutos dali. Se essa história está tocando seu coração, compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua opinião é importante e pode ajudar outras pessoas a encontrarem conforto e esperança. Aproveite também para enviar este vídeo a alguém especial que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Vamos espalhar juntos esse testemunho de fé e amor. O sol brilhava intensamente, preenchendo o carro com uma luz dourada e serena. Era para ser uma viagem tranquila de volta para casa, mas tudo mudou num piscar de olhos. Sem aviso, a calma foi interrompida pelo som ensurdecedor das sirenes de uma ambulância que cruzava uma interseção. Andy Fitley, ao volante, não teve tempo de reagir. O impacto foi devastador. O carro foi atingido com tanta força que girou descontroladamente antes de parar, completamente destruído. O som de metal se dobrando, vidros se estilhaçando e o choque brutal deixaram Julie desorientada, como se estivesse presa em um pesadelo. Quando o veículo finalmente parou, o silêncio tomou conta do local, interrompido apenas pelo som distante das sirenes que, agora, pareciam mais um lamento. Os primeiros socorristas que chegaram ao local se depararam com uma cena de destruição. O carro estava irreconhecível, esmagado pela força da colisão. Andy não resistiu e teve sua vida tirada instantaneamente. Julie, apesar de gravemente ferida, estava viva, presa entre os destroços. Enquanto os socorristas trabalhavam freneticamente para retirá-la dos metais retorcidos, suas atenções também se voltaram para Landon, cujo pequeno corpo jazia imóvel no banco de trás. Landon não estava respirando. Sua condição era crítica. Ele foi levado às pressas para o hospital mais próximo enquanto os paramédicos lutavam para mantê-lo vivo. Seu pulso era fraco, sua respiração quase inexistente. Apesar de todos os esforços, o pior aconteceu. Landon foi declarado clinicamente morto. A equipe médica fez tudo o que podia, mas não havia resposta. Parecia que sua curta jornada na Terra havia chegado ao fim. Julie, ainda se recuperando de seus ferimentos, foi informada da morte de Andy. A notícia devastadora a atingiu como um golpe físico, mas, mesmo em meio à dor, sua mente não conseguia se desprender de Landon. Ela se recusava a acreditar que também perderia o filho. Mesmo enquanto os médicos pediam que ela se preparasse para o pior, ela se agarrava a uma tênue esperança de que, de alguma forma, seu menino sobreviveria. Na sala de cirurgia, a batalha pela vida de Landon continuava. 2 vezes mais seu coração parou. 2 vezes mais os médicos o declararam morto. E 2 vezes mais eles conseguiram trazê-lo de volta. Mas, a cada parada cardíaca, parecia que ele estava mais próximo de cruzar definitivamente para o outro lado. Era como se forças invisíveis estivessem puxando-o entre 2 mundos, enquanto a equipe médica lutava incansavelmente para ancorá-lo à vida. Os rostos dos médicos eram um reflexo da tensão e do cansaço. Embora tentassem manter o foco,
não conseguiam esconder o desespero silencioso. Cada tentativa parecia insuficiente diante do que parecia inevitável. Julie, por sua vez, tomada por medo e tristeza, orava com toda a força de sua alma. Suas preces não eram palavras cuidadosamente escolhidas, mas clamores profundos, quase primais, implorando a Deus que poupasse a vida de seu filho. Por favor, Deus, ela sussurrava entre lágrimas. Não tire ele de mim também. Não ele. Para os médicos, a questão era de tempo. A probabilidade de Landon sobreviver era mínima. E, mesmo que ele vivesse, temiam que sofresse danos cerebrais severos. Como alguém poderia ser declarado morto 3 vezes e sobreviver sem consequências catastróficas? Era uma situação que desafiava não apenas a ciência, mas também a esperança. Enquanto o coração de Landon parava e voltava a bater, era como se a linha entre a vida e a morte se tornasse mais tênue, e ele continuasse em uma jornada que ninguém poderia compreender plenamente. Os médicos prepararam Julie para o pior. Caso Landon acordasse, eles explicaram, era possível que ele nunca mais fosse o mesmo menino que ela conhecia. Poderia estar preso em uma versão fragmentada de si mesmo, com memórias apagadas e uma personalidade irreconhecível. Apesar dessas previsões sombrias, Julie se recusava a desistir. No fundo de seu coração, ela acreditava que o espírito de seu filho era mais forte do que o corpo frágil que agora dependia de máquinas para sobreviver. Ela se agarrava à pequena esperança de que ele voltaria para ela, não como uma sombra do menino que ela amava, mas como o filho que sempre foi. As horas se transformaram em dias, e os dias, em semanas. Landon permanecia em coma, inconsciente, ligado a máquinas que mantinham seu corpo funcionando. Julie ficava ao lado dele, segurando sua pequena mão, como se o simples toque pudesse trazê-lo de volta do abismo. A equipe médica permanecia cautelosa, monitorando de perto sua condição, mas seus olhares revelavam dúvidas profundas. Eles haviam visto casos como aquele antes, e os desfechos raramente eram positivos. Mas a história de Landon era diferente de todas as outras. Enquanto seu corpo permanecia imóvel, atado a tubos e monitores, o espírito de Landon estava longe de estar adormecido. Ele mais tarde descreveria como se tivesse sido elevado de seu corpo físico, deixando para trás o leito estéril do hospital e sendo transportado para um lugar que palavras dificilmente poderiam descrever. Ele se encontrou em um campo de luz, um lugar tão sereno e extraordinário que parecia um sonho, mas com uma vivacidade que ele nunca havia experimentado antes. Era como se todos os sentidos fossem amplificados, as cores eram mais vibrantes, os sons mais harmoniosos, e a sensação de paz era avassaladora. Landon lutaria para colocar essa experiência em palavras, mas havia algo que ele tinha certeza: ele havia cruzado para o céu. Ele se lembrava de ver estradas pavimentadas com ouro que brilhavam intensamente, parecendo irradiar luz de dentro para fora. O ar estava repleto de um brilho etéreo, não vindo de um sol, mas do próprio lugar. Era como se tudo ao redor fosse feito de luz e amor. E então ele os viu. Figuras banhadas em uma suave luz dourada. Eles não eram estranhos, eram pessoas com as quais ele sentia uma conexão profunda, mesmo sem reconhecer imediatamente todos os rostos. Ele percebeu que estava cercado por familiares que haviam partido muito antes de ele nascer. Era uma revelação chocante, mas naquele momento parecia completamente natural, como se ele sempre os tivesse conhecido. Entre essas figuras estavam 2 crianças pequenas, que o cumprimentaram com sorrisos calorosos. Landon ficou confuso. Ele não conseguia identificar quem eram, mas a presença delas era reconfortante e familiar. Mais tarde, ele descobriria a verdade. Eram seus irmãos, perdidos em abortos espontâneos antes de seu nascimento. Era algo que seus pais nunca haviam mencionado, algo que ele não tinha como saber. E, ainda assim, ali estavam eles, recebendo com amor puro e incondicional. Então, ele viu uma figura diferente de todas as outras. Alguém que parecia irradiar luz de dentro para fora, mais brilhante do que qualquer coisa que ele já havia visto. Landon soube imediatamente quem era, mesmo nunca tendo visto essa pessoa em vida. Era Jesus. Não havia necessidade de apresentações. O reconhecimento foi instantâneo, preenchendo Landon com um profundo senso de reverência e admiração. Jesus o olhou, não com julgamento, mas com um amor tão intenso que trouxe lágrimas aos olhos de Landon. Naquele momento, todo medo, dúvida e dor terrena pareciam desaparecer. Jesus não falou no sentido convencional,
Suas palavras pareciam ressoar diretamente na alma de Landon. Ele transmitiu uma mensagem que o garoto jamais esqueceria, algo que mudaria o curso de sua vida para sempre. Jesus disse a ele que ainda não era sua hora. Ele tinha uma missão a cumprir. Precisava retornar à Terra para espalhar uma mensagem de esperança e fé, para que as pessoas soubessem que o céu é real, que a vida continua além da morte e que cada pessoa tem um propósito divino. Landon sentiu uma paz avassaladora e uma aceitação profunda. Ele não queria deixar aquele lugar. Era como se tivesse encontrado o verdadeiro significado de lar. Mas ele sabia o que precisava fazer. Entendia que precisava voltar, mesmo que isso significasse retornar a um mundo cheio de dor e sofrimento. Em um instante, a visão desapareceu. Landon sentiu como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, atravessando um túnel de luz e calor. Quando abriu os olhos, foi saudado pela luz fluorescente do quarto do hospital. Ele havia voltado. Retornará de um lugar que muitos apenas sonham em ver, um lugar pelo qual milhões de pessoas oram para conhecer quando chega sua hora. Os médicos e enfermeiros correram para o lado dele, suas expressões uma mistura de choque e descrença. Depois de tudo que seu corpo havia passado, depois de ser declarado morto 3 vezes, Landon estava acordado. E não apenas acordado, ele estava consciente, plenamente ciente e começando a falar. Conforme o impacto inicial diminuía, a equipe médica se apressava para avaliar sua condição. Eles haviam previsto danos cerebrais severos, a perda de funções básicas ou, no mínimo, problemas de memória. Mas Landon desafiou todas as previsões sombrias. Ele reconheceu sua mãe imediatamente, apertando sua mão com uma força surpreendente, dada sua aparência frágil. Julie chorou de alívio, enquanto segurava a mão do filho como se nunca mais fosse soltar. Landon não era apenas uma sobrevivência milagrosa, ele era prova viva de algo muito maior, algo que ainda estava para ser revelado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Julie enquanto ela compreendia que suas preces haviam sido atendidas. Seu filho havia retornado para ela, não como uma sombra de si mesmo, mas como um menino que ela conhecia e amava. Era como presenciar um milagre, algo que ela não conseguia compreender completamente, mas pelo qual era profundamente grata. Landon começou a falar, sua voz rouca após semanas de silêncio. No entanto, as palavras que ele disse não eram nada do que alguém esperava. Ele começou a descrever suas experiências, narrando com detalhes vívidos as visões e sons do céu. Falou das estradas de ouro, dos anjos e de uma sensação de paz tão avassaladora que parecia envolver tudo. Mas o que mais surpreendeu Julie foi quando Landon mencionou ter encontrado seus 2 irmãos. Ele os descreveu com clareza, detalhando suas aparências e a maneira calorosa como o haviam recebido. O coração de Julie disparou. Ela nunca havia contado a Landon sobre seus abortos espontâneos. Era um capítulo doloroso que ela havia escolhido guardar para si mesma. Como ele poderia saber disso? Ainda assim, lá estava ele, falando com uma certeza que a deixava sem palavras. Os médicos estavam perplexos. Eles já haviam presenciado relatos de experiências de quase morte antes, mas nada como aquilo. As descrições detalhadas de Landon sobre pessoas e eventos que ele não tinha como conhecer levantaram mais perguntas do que respostas. Não havia explicação científica para o que ele dizia, mas era evidente que algo extraordinário havia acontecido. Para Julie, aquele era um momento agridoce. Seu filho estava vivo, e suas palavras carregavam uma mensagem de esperança. No entanto, a perda de seu marido ainda pesava fortemente em seu coração, uma dor que nenhum milagre poderia apagar. Nos dias e semanas que se seguiram, Landon continuou desafiando todas as expectativas médicas. Ele recuperou sua força mais rápido do que qualquer um poderia imaginar, e sua mente estava clara, afiada, mesmo enquanto seu corpo ainda se curava das feridas. Landon começou a compartilhar sua história com qualquer pessoa disposta a ouvir. Inicialmente, falou com sua família, depois com os médicos e, eventualmente, com amigos e até mesmo estranhos. Ele falava com uma convicção que transcendia sua idade, como se tivesse recebido uma sabedoria que ia além da experiência terrena. Sua história se espalhou rapidamente. Pessoas de todos os cantos vinham para ouvi-lo falar sobre o céu, fazer perguntas e encontrar conforto em suas palavras. Embora ainda fosse uma criança, Landon carregava a mensagem com uma calma e segurança que traziam paz àqueles que o ouviam.
Ele transmitia o que Jesus lhe havia dito, que o céu é real, que a vida não termina com a morte e que existe um propósito divino para cada um de nós. Ele contava que o céu era um lugar de luz e amor, onde seríamos reunidos com aqueles que perdemos. Para Landon, a experiência era tanto um presente quanto um fardo. Ele sabia que havia recebido uma segunda chance, uma oportunidade de compartilhar o que viu. Mas esse presente também trazia um peso, o de viver com o conhecimento de que havia vislumbrado um mundo além deste, um lugar infinitamente mais belo do que o nosso. Mesmo assim, ele aceitou essa missão com graça, movido por um senso de propósito que nunca havia sentido antes. Ele havia visto o rosto de Jesus, sentido o amor do céu, e sabia que sua tarefa era contar ao mundo. O retorno de Landon da beira da morte deixou todos ao seu redor em completo estado de admiração. No entanto, foi quando ele começou a compartilhar a mensagem que recebeu de Jesus que o verdadeiro impacto de sua experiência se tornou claro. A primeira vez que ele narrou o que aconteceu, ainda estava fraco, deitado em uma cama de hospital. Sua voz mal passava de um sussurro, mas o poder por trás de suas palavras era inegável. Ele falou devagar, escolhendo cada frase com cuidado, como se soubesse o peso que elas carregavam. Jesus me disse que ainda não era minha hora, explicou Landon, olhando diretamente nos olhos de sua mãe, como se aquela mensagem fosse tão para ela quanto para qualquer outra pessoa. Ele disse que eu tinha uma missão, que eu precisava voltar e contar às pessoas sobre ele. Contar que o céu é real e que temos um propósito além desta vida. Para Julie, ouvir seu filho falar assim era surreal. Era como se estivesse escutando alguém muito mais velho, alguém que havia visto mais do mundo do que qualquer criança poderia. O menino que ela conhecia antes do acidente era curioso, brincalhão e cheio de energia. Mas esse novo Landon parecia carregar uma sabedoria e uma solenidade que iam além de sua idade. Era como se ele tivesse sido transformado em um nível fundamental pelo que experimentou no outro lado. Julie não conseguia evitar de se perguntar por que Jesus havia escolhido seu filho. Por que Landon havia recebido aquela mensagem? O que isso significaria para suas vidas daqui para frente? Conforme a história de Landon se espalhou, as reações foram variadas. Muitas pessoas ficaram profundamente comovidas, inspiradas por sua recuperação milagrosa e pela mensagem de esperança que ele trazia. Em um mundo repleto de incertezas e dúvidas, seu testemunho era como um farol de luz. Pessoas que haviam perdido entes queridos encontraram conforto em suas palavras, agarrando-se à ideia de que o céu realmente existe, um lugar onde seremos reunidos com aqueles que amamos. Igrejas começaram a convidá-lo para falar, e logo ele estava compartilhando sua história com congregações, grupos comunitários e qualquer pessoa que quisesse ouvir. Apesar de sua pouca idade, ele falava com a convicção de alguém que havia vivido uma vida inteira. Sua voz carregava uma confiança tranquila, que parecia vir de um lugar muito além de sua compreensão terrena. Mas, como sempre, nem todos estavam prontos para acreditar. Céticos questionaram a autenticidade da experiência de Landon, sugerindo que suas visões poderiam ser resultado de um cérebro privado de oxigênio ou alucinações causadas pelo trauma. Mesmo assim, Landon permaneceu firme, compartilhando sua mensagem sem pretensão, mas com uma certeza que parecia inabalável. Ele sabia o que havia visto, e essa certeza era suficiente para continuar sua missão. Os céticos apontavam explicações científicas para as experiências de quase morte, citando estudos que relacionavam essas visões a alterações químicas no cérebro. Para eles, as estradas de ouro e as figuras angelicais eram nada mais do que produtos de uma imaginação sobrecarregada, tentando desesperadamente fazer sentido de um evento traumático. No entanto, por mais teorias que fossem apresentadas, a história de Landon nunca mudou. Ele não discutia, não tentava convencer ninguém. Apenas compartilhava o que tinha visto e sentido, deixando que os outros tirassem suas próprias conclusões. Julie, por sua vez, estava em meio a uma tempestade de emoções. Ela se sentia profundamente grata pela sobrevivência de seu filho, mas ao mesmo tempo lutava com uma tristeza persistente, um vazio causado pela perda de seu marido. Andy tinha sido um homem bom, um pai amoroso, e ela não conseguia entender por que Deus o havia levado enquanto devolvia Landon a ela. Nos momentos de silêncio, quando estava sozinha com seus pensamentos, as perguntas surgiam, inevitáveis. Por que Deus salvou seu filho, mas não seu marido? Por que ele escolheu revelar essa mensagem a Landon e não a ela? Não havia respostas fáceis, e Julie precisou de toda sua força para reconciliar sua dor com sua fé.
Com o tempo, sua perspectiva começou a mudar. Ela percebeu que sua raiva e confusão eram partes naturais do processo de luto, mas não precisavam defini-la. As palavras de Landon ecoavam em sua mente, especialmente quando ele falava sobre o amor e a paz esmagadores que sentiu no céu. Era um tipo de conforto que ela mesma não conseguia encontrar. Lentamente, Julie começou a aceitar que talvez houvesse um plano além de sua compreensão, o motivo para as coisas terem acontecido daquela maneira. Ela encontrou forças em suas orações, não mais ditas em desespero, mas como uma forma de se conectar com o divino de uma maneira que nunca havia experimentado antes. A experiência de Landon abriu uma porta no coração de Julie, permitindo que ela encontrasse consolo na crença de que Andy estava em paz, em um lugar de amor e luz, exatamente como seu filho havia descrito. Essa crença começou a curar feridas que ela nem sabia que estavam ali, dando-lhe um novo senso de propósito e aceitação. A jornada de Landon estava longe de terminar. Sua recuperação foi longa e dolorosa, marcada por fisioterapia, cirurgias e momentos de profunda frustração. Seu corpo carregava cicatrizes do acidente, lembranças visíveis do trauma que ele havia enfrentado. No entanto, Landon enfrentava esses desafios com uma determinação silenciosa. Ele parecia possuir uma força que ia além da resistência física, uma força enraizada na experiência que teve no outro lado. Ele nunca reclamava da dor ou das dificuldades. Em vez disso, concentrava-se na missão que lhe havia sido dada, aproveitando cada oportunidade para compartilhar sua história e espalhar a mensagem de esperança e fé que acreditava ser seu dever transmitir. Com o passar dos anos, Landon começou a falar para públicos maiores, compartilhando seu testemunho em igrejas, escolas e conferências. Ele não era mais apenas o menino que sobreviveu a um terrível acidente. Ele havia se tornado um mensageiro, um símbolo de algo muito maior do que ele próprio. Muitas vezes, ficava diante de centenas, até milhares de pessoas, narrando sua experiência com uma humildade e sinceridade que tocavam o coração de todos que o ouviam. Landon não falava apenas sobre a beleza do céu, mas também sobre o amor que sentiu de Jesus, um amor tão puro e incondicional que o fazia chorar toda vez que o descrevia. Para muitos, a história de Landon tornou-se uma fonte de conforto e inspiração. Pessoas que haviam perdido entes queridos encontravam consolo em suas palavras, vendo-as como um sinal de que seus amados estavam seguros e felizes na vida após a morte. Até mesmo céticos se viam questionando suas descrenças, tocados pela sinceridade de seu testemunho. Julie observava seu filho com uma mistura de orgulho e admiração. Ela sempre soube que ele era especial, mas nunca poderia imaginar o caminho que sua vida tomaria. Ela via como a mensagem de Landon trazia cura para os outros, como dava esperança e ajudava as pessoas a reencontrarem sua fé. De certa forma, isso também ajudava Julie a se curar. Cada vez que ouvia Landon falar, sentia que um pouco de sua própria tristeza era substituído por uma paz crescente. Era como se ela estivesse vendo um quadro maior se desenrolar diante de seus olhos, uma tapeçaria divina onde cada fio tinha um propósito, mesmo os mais dolorosos. Landon entendia que sua vida havia mudado para sempre por causa de sua experiência, e ele abraçava essa mudança de todo o coração. Ele sabia que sua missão não era apenas contar às pessoas o que havia visto, mas viver de uma forma que refletisse o amor e a luz que experimentou no céu. Ele fez disso seu objetivo, ajudar outros a reencontrarem sua fé, lembrar-lhes de que sempre há esperança, mesmo nos tempos mais sombrios. Ele se via como uma ponte entre dois mundos, carregando uma mensagem de amor e segurança de um para o outro. E sabia que, enquanto tivesse fôlego, continuaria contando sua história, cumprindo a missão que Jesus lhe dera naquele dia no céu. No fim das contas, a história de Landon não era apenas sobre um menino que voltou da morte. Era sobre uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, uma mensagem que fala ao coração do que significa ser humano. É um lembrete de que todos fazemos parte de algo maior, de que nossas vidas têm um significado que vai além do que podemos ver ou compreender. E, para aqueles que ouvem as palavras de Landon e as levam a sério, é uma mensagem que pode transformar a maneira como enxergam a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. Se essa mensagem inspirou você, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo. Sua interação ajuda essa história a alcançar ainda mais pessoas que precisam de conforto e esperança. E se você quer continuar acompanhando relatos incríveis como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por estar aqui conosco.